De volta com o programa Manhã no Ar, são 6 horas e 39 minutos. E nesse domingo, os eleitores vão às urnas escolher o novo governador do Amazonas. Será o terceiro chefe do Executivo Estadual em menos de um ano. O novo governador terá um pouco mais de um ano para reestruturar um estado que enfrenta graves problemas. 2 ex-governadores voltam à disputa pelo comando do estado. Mais de 2 milhões de amazonenses vão às urnas no domingo para escolher o novo governador do Amazonas. Uma disputa histórica. Mas que Amazonas o novo governador eleito vai receber? A crise política e econômica que abalou o país também chegou à Zona Franca de Manaus, que abastece o mercado interno. Em 2 anos, o polo industrial perdeu 24 mil empregos. E decisões em Brasília podem trazer ainda mais prejuízos à economia amazonense. Faltou justamente o senso de oportunidade, para não falar de responsabilidade do governo. Quando houve a abertura da economia, nós que se promovesse uma reestruturação desse modelo da Zona Franca de Manaus. Os números do desemprego no estado têm batido recordes. De acordo com o IBGE, o Amazonas tem o segundo maior crescimento no número de desempregados no país, como José Haroldo, fora do mercado de trabalho há 2 anos. Antigamente a gente encontrava bico, né? Aqui acolá encontrava uma pessoa que tem de um pintor, né? Hoje em dia não tem nada. Uma economia fragilizada, marcada pela queda na arrecadação. Passa para nós é que o Estado está engessado. O Estado está engessado porque o Estado não inverte. O Estado não inverte porque o Estado também não motiva o desenvolvimento de mais economias alternativas. Então o Estado terá que pensar em saídas, em soluções de curto, médio e longo prazo, buscando reestruturar um novo modelo para a nossa economia. Não é só para a Zona Franca de Manaus, para a economia do Amazonas. Sem recursos, não há como o Estado fazer investimentos nas mais diversas áreas. E a população sente os efeitos disso todos os dias. Uma pesquisa qualitativa realizada este ano, por exemplo, procurou mapear o que tem preocupado e gerado insatisfação aos amazonenses. E para 62% dos entrevistados, o grande problema do Amazonas hoje é a segurança pública. Ou melhor, a falta dela. Cada violência, né? Que a gente não anda mais sossegada. Hoje você não anda mais seguro, você anda sobressaltada, vendo a hora lhe atacar. A gente não pode deixar uma sandália na frente de casa que roubam, a gente não pode sair e deixar a janela aberta que roubam. Tá muito perigoso. Uma violência que nasce na fronteira e chega aos presídios. Só este ano, mais de 2 mil assaltos a ônibus foram registrados em Manaus. A insegurança provocou manifestações. Todo dia o 1560, todo dia é assaltado, todo dia aqui é assaltado no estradão aí e não tem uma viatura aí. A sensação de impunidade no Brasil é muito grande. Isso se dá justamente porque as pessoas deixam de achar ou de entender que o Estado é que tem o papel de punir e acham que podem fazer justiça com as próprias mãos. Aqui no Novo Israel, na zona norte de Manaus, a ação dos criminosos já virou rotina na vida dos moradores e também dos comerciantes. Este mercadinho, por exemplo, já foi assaltado 3 vezes. Os 2 últimos assaltos ocorreram em menos de uma semana. O dono do estabelecimento, claro, já não aguenta mais. Sabe que a qualquer momento os criminosos podem voltar ao local. Abro aqui 6 horas da manhã. Mas essas portas aqui, elas ficam fechadas. Eu abro só aquela dali, do açougue, né? E fico atendendo os clientes por lá, né? Eu e o assistente aqui da padaria. Né? Até eu sentir que o movimento já está melhor ali na parada de ônibus. Aí é que eu realmente levanto as portas, né? Que aí eu sinto mais, assim, mais seguro um pouco, né? Mas segurança mesmo a gente não tem, né? Aqui nós estamos à mercê dos bandidos. O que o senhor espera do novo governador? Bom... para ser sincero, eu não acredito que ele vá fazer grandes coisas nesse pouco período, né? Mas eu espero que ele, pelo menos, amenize, né? Coloque, por exemplo, aqueles soldados que tinham, que era Cosme e Damião, não é isso? Né? Ficando nos pontos estratégicos, perto de colégio, né? Mas que realmente funcione, né? Que funcione, né? É o que a gente espera, né?
Saúde, educação, segurança pública, geração de emprego e renda na capital e no interior. O governador eleito terá pouco mais de um ano para reestruturar um estado, com uma população já cansada de esperar. Este cientista político avalia que o cenário pode até não ser animador, mas a democracia sempre oferece uma oportunidade de recomeçar. Não adianta nada o cidadão virar as costas, deixar de votar, ou se abster de votar, ou ir votar nulo, se não vai resolver nada. O que pode resolver e deve resolver é a participação, não só nas eleições, nas urnas, mas depois acompanhando, exigindo desinvestimento. E o Jornal A Crítica de hoje também fala de eleição. Candidatos apelam contra votos nulos. Amazonino e Braga se unem ao TRE na campanha para levar eleitores às urnas neste domingo. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E a gente continua falando das eleições suplementares que acontecem nesse domingo, onde os amazonenses devem ir novamente às urnas para escolher o novo governador do estado. Como o Jornal A Crítica destaca hoje, Amazonino Mendes e Eduardo Braga, principalmente Eduardo Braga, estão agora tentando convencer o eleitor que escolheu votar nulo, branco ou que sequer apareceu às urnas para escolher o representante no primeiro turno. E é sobre isso que a gente vai continuar conversando agora com o cientista político Elcio do Carmo, que está mais uma vez aqui no Manhã no Ar. Seja muito bem-vindo, ótimo dia. Bom dia aos telespectadores. No primeiro turno, a gente viu que quem ganhou, quem saiu na frente, foi o número de abstenção, nulos e brancos. E é bem provável que essa realidade se repita agora no segundo turno. Adriane, nós que participamos ativamente do processo eleitoral, né? Nós clamamos para que isso não ocorra, que é importante, principalmente a participação do eleitor. Mas é uma realidade não só aqui no Amazonas. No primeiro turno nós já batemos recordes de abstenção, de voto branco, de voto nulo. Eu acredito que não vai ser tão distinto agora no segundo turno, não. Lembrando que continua sem gratuidade de transporte. Isso faz com que alguns eleitores, ainda que tenham sido realocados próximos à sua residência, nem sempre esse próximo viabiliza ir a pé de fato, né? E aí isso desanima talvez para votar e é um desencanto com a política também, votos nulos cada vez maiores. Eu conversando com pessoas, concordo com a reportagem que mostrou o meu colega Carlos Santiago, clamando não só pela participação efetiva, Adriane, mas é importante que o eleitor tenha consciência de que após a escolha dele, ele deve continuar fiscalizando. Aí que é necessário que ele fiscalize, que ele participe. Isso não é a nossa tradição e corre o risco, sim, dos votos nulos, brancos e acrescido com a abstenção serem superiores ao primeiro colocado, certamente serão superiores ao segundo colocado. Muita gente deixa de votar porque vai pagar uma multa não votando de pouco mais de R$3 e indo votar paga R$7 de passagem de ônibus, né? Vai pagar mais do que o que pagaria de multa. E também muita gente está insegura ou revoltada. Às vezes o não voto ou voto nulo e branco é uma forma de tentar protestar contra o processo eleitoral ou contra as alternativas que se apresentam para nós eleitores. Antes da gente entrar nas consequências disso e da legitimidade que acaba sendo um pleito com tantas pessoas que deixam de fazer a escolha, vamos para essa diferença do branco e do nulo? Muita gente ainda se confunde com isso. Bem, de forma bem rápida, Adriane. Votos brancos, votos nulos e as abstenções não contam. São votos, o branco e nulo são votos inválidos. Você vai pegar, vai jogar no lixo, vai contar só quem votou para um e para outro. Simples. Doutrinariamente, é importante que o eleitor saiba que existe uma tecla branco lá. Então, ainda que nós tentemos efetivar uma escolha ideológica ou preferencial, está lá a possibilidade, você pode apertar branco, votou branco. Doutrinariamente, o voto branco é não estou nem aí. O voto nulo
eu tenho valorosos amigos, colegas, professores, advogados, que vão votar nulo alegando que não concordam com o processo eleitoral e nem com os candidatos que se apresentam. Nós não podemos negar que isso é uma escolha. Ainda que o Carlos Santiago, meu colega que antecedeu na reportagem, eu não estimulo isso, mas você tem que considerar que é uma opção sim quando o eleitor discorda do sistema eleitoral, discorda do tipo de pleito que está sendo feito, discorda dos candidatos que se apresentam. O voto nulo consciente tem que ser respeitado também. Agora, o voto nulo, o voto branco, essa grande abstenção tem um impacto, porque o voto hoje é obrigatório, muita gente acaba indo e não fazendo a sua escolha entre nenhum desses candidatos. E aí, quando esses números ultrapassam a maioria dos votos, a gente acaba tendo um governo que pode não ser legítimo, né? Porque não foi escolhido pela maioria da população. Perfeito, Adriane. É bom que o nosso telespectador entenda que a legitimidade diz respeito à concordância, à aquiescência da maioria dos eleitores com aquele que foi escolhido. Quando você tem um candidato que é eleito com pouca legitimidade, ou seja, não teve a grande maioria dos eleitores, ele perde aquela força da governança. E perdendo a força da governança, acaba ficando um governo frágil, né? Difícil de realizar mudanças e com instabilidade política. Isso não é bom também. Tem dificuldade, por exemplo, do relacionamento com o legislativo, com os deputados? Com certeza, com certeza. E aí é um momento que as oposições acabam crescendo e geram um certo desequilíbrio de forças. Lembrando que isso não é só um fenômeno brasileiro, uma lembrança bem rápida, Adriane, a eleição francesa que levou à presidência o Emmanuel Macron, ele foi eleito com a larga maioria de votos no segundo turno, tal qual ocorre aqui, mas se você for ver, apenas 15% dos eleitores, dos cidadãos franceses optaram por ele. Ou seja, a abstenção lá foi imensa, votos nulos também. Agora, de toda forma, a eleição acontece nesse domingo, a partir das 8 horas da manhã. Todo mundo, o eleitor do Amazonas, está convocado para comparecer à sua sessão eleitoral e fazer a sua escolha. O próximo governador do Amazonas vai administrar o estado por pouco mais de um ano. E, normalmente, numa eleição fora de um período suplementar, ela demora de 3 meses para acontecer a posse. O TRE está tentando agilizar a previsão inicial, que seria em outubro, tentando agilizar para que aconteça até o fim de setembro. Por que há esse espaço entre a eleição, propriamente dita, a posse do candidato eleito? Ordinariamente, é bom que se lembre que as eleições ocorrem em outubro e a posse se dá em janeiro. Então, tem aí novembro, dezembro, 2 meses para fazer, avaliar a prestação de contas, alguns trâmites burocráticos que a nossa legislação determina. Essa eleição é uma eleição sui generis, é uma eleição que foge à regra. É a primeira eleição no Brasil. O telespectador o eleitor vai ter esse privilégio de ir votar, dando exemplo para o resto do Brasil. E o que ocorre? Nós temos agora na interinidade o presidente da Assembleia Legislativa. Ele está cumprindo um mandato interino, então o que se clama é que essa interinidade seja o mais breve possível. Os prazos vão tentar ser reduzidos para que assim que houver a eleição, o eleito tome posse e passe a governar, gerando com isso um pouco mais de equilíbrio no Estado. Uma decisão do ministro Gilmar Mendes condicionava a posse ao julgamento dos embargos em torno desse processo de cassação do governador José Mello. Esses embargos foram analisados, já foram rejeitados, né? Por unanimidade. Por unanimidade, fala, né? Mas José Mello e Henrique Oliveira vão tentar recorrer ao STF, alegando aí questões de inconstitucionalidade. E, inclusive, o Henrique Oliveira contratou o jurista que foi advogado do caso da Dilma Rousseff no processo de impeachment. Ainda existe possibilidade de reviravolta ou isso é muito pouco provável? É o que você falou. Na verdade, o ministro Lewandowski, ele condicionou, né, a posse do eleito ao julgamento dos embargos. O sistema processual brasileiro, ele permite
um número infindável quase de recursos. E já foi anunciado que eles recorrerão ao Supremo Tribunal Federal. É possível. A probabilidade de uma reviravolta é mínima. Não é impossível, mas é mínima. Eles vão alegar cerceamento de defesa e se o telespectador fizer uma análise do julgamento da presidente Dilma e tentar fazer uma comparação com o julgamento do governador Melo, ele vai observar que foram, de certa forma, dois pesos e duas medidas. Foi distinto. A presidente Dilma, ela foi cassada, mas teve seus direitos políticos mantidos. Não foi o que ocorreu com o governador Melo. A presidente Dilma foi cassada, mas o vice permaneceu. Na verdade, ela sofreu o processo de impeachment, é um pouco distinto. O que o Henrique Oliveira está tentando fazer é tentar preservar o mandato e os direitos políticos dele, alegando uma analogia com o que ocorreu na presidência da República. Eu custa crer, a decisão do TSE foi unânime, 7-0. Lembrando que no TSE nós temos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes veio a Manaus, já se posicionou favorável à eleição, favorável a um encurtamento da interinidade do Davi Almeida, que é o governador interino, a posse imediata. Eu acho que o caminho está pavimentado para que se encurte isso e que os recursos, que muitas vezes são protelatórios, não sejam deferidos. Agora, é um governo muito curto e que vai enfrentar algumas dificuldades, principalmente orçamentárias, né? Porque grande parte do dinheiro já estava comprometida, outra parte está sendo comprometida agora. Por exemplo, o governador interino Davi Almeida está dando alguns aditivos em relação a obras que já estavam em andamento, por isso que retornaram. E tem pouco tempo para ser o próximo gestor e fazer um trabalho que realmente consiga ter efeitos para a população, né? Eu acho que o governador eleito neste domingo, ele vai ter que ter, primeiro, uma grande concertação com as forças políticas do Amazonas. O prazo é exíguo, ele vai governar, vamos botar aí, de setembro, com boa vontade, né? Se acelerarem o processo de posse, até dezembro do ano que vem. Lembrando que ano que vem, em outubro, novas eleições. Caso o governador eleito no domingo não seja candidato à reeleição, você sabe que quando chega o mês após as eleições, a conversa já muda, né? Então, nada fácil. O Brasil vive um momento político, econômico de extrema fragilidade, delicado. Isso acresce ao Amazonas por conta dessa crise política que nós estamos passando. Então, eu acho que o máximo que a gente tem que fazer é cada um se esforçar, esforço coletivo, torcida para que dê certo, para que o eleito consiga pelo menos começar a pavimentar aí essa via que não está fácil para a vida do amazonense. No ano que vem a gente tem eleição de novo, a partir de junho começa um período de convenções dos partidos, né, das coligações. Se houver convenção para formar coligação, porque a gente está discutindo ainda a reforma política, né? Agora, a gente não pode ser ingênuo de acreditar que esse pleito não tem nada a ver com o pleito do ano que vem. Porque uma eleição sempre está visionária em relação à próxima. Eu falo na visão dos próprios candidatos e partidos políticos. E o resultado desse domingo define muita coisa para o ano que vem, né? Adriane, é interessante que se o telespectador pegar os jornais dos outros estados, já se começa a articular as candidaturas para o ano que vem, né? Todos os estados, Pará, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, já se começa a alinhavar. E aqui no Amazonas é evidente que não é distinto. Então, o governador eleito, vamos ver, eu acredito que ele seria um candidato em potencial, seria uma eleição de 5 anos talvez. Vamos ver se as alianças desse pleito, até quando elas irão perdurar. Conseguem durar pelo menos um ano, né? A última não durou um ano, né? A eleição de prefeito foi ano passado, houve uma aliança, esse quadro já foi desfeito, né? Vamos ver até quando as alianças vão durar desse pleito e
Eu garanto, Adriane, que segunda-feira já se começa a falar das eleições do ano que vem, isso aí é certo. E a gente não está falando nem só do cargo executivo, né? Tem a Câmara, tem o Senado e muita coisa pode mudar dependendo desse resultado. Lembrando que o Senado haverá uma renovação de 2 senadores, né? Então isso vai dar um pulso maior ao pleito do ano que vem, né? Muito obrigada por sua visita amanhã no ar mais uma vez, ótimo dia. A OAB também está trabalhando, né, na comissão de combate ao Caixa 2, de fiscalização, nesse domingo. Inclusive, várias equipes vão estar distribuídas, espalhadas pela cidade nesse monitoramento. Né? Obrigado a você, um abraço a todos. Zambio Alves do Carmo, cientista político, falando sobre as eleições suplementares que vão acontecer nesse domingo. E muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre os procedimentos desse pleito. Lei seca, quem pode votar, quem não pode votar. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Thea Morel. Oi, Thea, bom dia. Explica essas questões para a gente aí do pleito. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Olha só, essa realmente é uma eleição suplementar, né? Uma eleição que está acontecendo fora de época, mas as regras são as mesmas de qualquer outra eleição que o eleitor precise realmente comparecer até as urnas para dar o seu voto. Ou seja, o voto é obrigatório para todas as pessoas, menos para aqueles casos específicos, no caso, aqueles maiores, né, que têm mais de 70 anos, aquelas pessoas que têm título de eleitor, mas que têm entre 16 e 18 anos, não são obrigadas a votar, e esse voto é facultativo, mas muita gente já tirou o título de eleitor, né? E os analfabetos também não são obrigados a votar. Em relação à lei seca, Wilson, a gente lembra que nesse pleito especificamente, né, cada regra, cada tipo de eleição tem uma regra diferente, assim como tem um calendário diferente. Nesse pleito especificamente, a lei seca ela começa já a partir de 2 horas da manhã de domingo. A partir dessa hora, inclusive, a polícia vai estar nas ruas, fechando bares, fechando todos os estabelecimentos comerciais que estiverem vendendo bebida alcoólica. Você pode até estar em um restaurante, mas esse estabelecimento comercial está proibido de vender qualquer tipo de bebida alcoólica para preservar a tranquilidade durante o pleito. As regras são as mesmas também para quem não votar. Quem não votar tem a obrigação, sim, de justificar o seu voto. No caso, essa eleição é um pouquinho diferente porque ela não está acontecendo em todas as cidades do país. Tem muita gente que viaja e, normalmente, a justificativa ela poderia ser feita numa própria sessão eleitoral, em outra cidade, onde você preenche o requerimento. Para quem está viajando, já que em outros estados não existe a eleição, essa justificativa tem um prazo aqui em Manaus. No caso, esse prazo, pela lei, normalmente é de 60 dias a partir do pleito. Ou seja, para quem não comparecer, não der o seu voto, tem que apresentar uma justificativa. Não adianta só faltar também a eleição e chegar lá preencher o requerimento, não. Tem que apresentar uma justificativa, tem que apresentar um documento que justifique a sua ausência durante a eleição. E essa apresentação desse documento e também o preenchimento do requerimento próprio, né, para quem vai ter que fazer isso e vai ter que pagar aquela multa de cerca de R$3, como a Adriane acabou de falar, pode ser feito em qualquer cartório eleitoral aqui da cidade ou do interior do Amazonas a partir de segunda-feira. O prazo normalmente é de 60 dias, mas é muito importante a pessoa observar o calendário eleitoral, porque só para você ter uma ideia, quem faltou na eleição do dia 6 de agosto vai ter apenas até o dia 5 de outubro para fazer essa justificativa. Então tem sempre um diazinho a mais ou a menos, são 60 dias corridos a contar do fim da eleição. Então, do primeiro turno, a justificativa é necessária 5 de outubro, até 5 de outubro, né? Também tem que comparecer a um cartório eleitoral. E do segundo turno, quem faltar nesse domingo na eleição também vai ter que fazer a justificativa, vai ter que apresentar documentos que expliquem por que a pessoa faltou a essa eleição e vai ter também que preencher o requerimento e pagar a multa. O cancelamento de títulos vale, é muito provável que na próxima eleição, nos próximos anos, a gente tenha talvez aí um cancelamento maior do que em outros anos, porque normalmente as pessoas até esquecem se votaram ou não, mas nesse caso a gente não vai esquecer. Se você faltou a primeira eleição, no dia 6 de agosto, faltar essa e faltar a próxima eleição, que já vai ser ano que vem, você já pode ter seu título cancelado. O título é cancelado a cada 3 faltas que a pessoa não comparece na hora de votar. E aí a gente aproveita para lembrar para os eleitores que para votar é muito simples, você só precisa ir até a sua sessão eleitoral, apresentar um documento com foto, pode ser identidade, pode ser a carteira nacional de habilitação, passaporte, carteira de trabalho, um documento que lhe identifique.
Mas precisa saber, nesse caso, se você estiver sem o título de eleitor, qual é que é a seção, né? Qual é que é a zona que você vai votar. Quem tem alguma dúvida ou quem teve alguma mudança até no primeiro turno, né, como essa é uma eleição suplementar, ela está sujeita a regras um pouquinho diferentes, né? A minha sessão eleitoral, por exemplo, mudou e eu só soube em cima da hora, eu tive que me deslocar para uma outra localidade. Quem tem alguma dúvida sobre a sessão eleitoral, sobre onde vota, onde vai estar funcionando essa sessão, pode entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é o www.tse.jus.br. Assim como em todas as eleições, a informação vai estar lá disponível para todas as pessoas, né? Inclusive se a sua sessão mudou por algum motivo, por uma questão de logística, se está funcionando em alguma outra escola, isso também vai estar assinalado lá no site do Tribunal Superior Eleitoral. Tem também 2 telefones que o eleitor pode ligar para saber sobre isso, que é o 3632-4499 e o 0800 096 0004. Então, fique atento, é uma eleição como qualquer uma, sujeita às mesmas sanções. Quem tem o título cancelado ou quem não votou não pode participar de concurso, não pode nem receber salário se for funcionário público. Então é muito importante realmente você comparecer no próximo domingo e dar o seu voto. Se você não estiver muito satisfeito com os candidatos, sempre tem a opção, como a gente disse aí, de branco, de nulo, enfim. O importante é comparecer nas urnas e fazer ali, cumprir a sua obrigação eleitoral. Ok, muito obrigado, Thea Morel. Depois do intervalo comercial, tem nossa interação com a rádio, a Crítica FM 93.1, e a gente vai falar sobre o estado de alerta das calhas do Juruá e do Purus. E ainda tem o roteiro do dia e nós vamos te mostrar o caminho das hamburguerias da cidade. É um instante só.